Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Se você está assistindo ao canal pela primeira vez, queria me apresentar. O meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e trabalho aqui em Portugal com assuntos relacionados à imigração. Temos aqui abaixo uma lista com uma série de vídeos, são as playlists com códigos, com etiquetas que separam o assunto e você pode verificar nessas listas o conteúdo já produzido pelo canal. Portanto, você vai verificar que é focado em imigração. Dito isto, queria lhe convidar então para quê? Para que você se inscreva em nosso canal, dê o like aos nossos vídeos, compartilhe esses vídeos com pessoas do seu círculo de amizade e não esqueça de marcar o sininho caso ache o canal interessante, caso chegue a esta conclusão, para que os próximos vídeos sejam entregues para você pelo YouTube automaticamente. Para os demais que já são nossos seguidores, que já estão conosco, que participam do canal, o nosso muito obrigado. Esperamos que continuem conosco e sempre lembrando que assuntos particulares, assuntos de um processo, de um caso seu, tragam para o Instagram. Assuntos gerais, críticas, comentários, sugestões, podem deixar aqui abaixo e dentro das nossas possibilidades passaremos a produzir materiais, a responder a dúvidas, a responder a questões colocadas por vocês, nossos seguidores. Muito bem, vamos falar hoje sobre o NIF, o NICE e o TENTE. São três documentos importantíssimos para qualquer cidadão que pretenda residir em Portugal. O primeiro deles, o NIF, o número de inscrição fiscal. É aquele número que equivale lá no Brasil ao nosso CPF. É através deste número que você se identifica para o Estado. Você vai no supermercado, você vai na farmácia, você vai em qualquer lugar. O cidadão vai perguntar, contribuinte, número do contribuinte é esse aí. É o NIF que você precisa apresentar para colocar na nota fiscal, no comprovante do ticket do caixa. É ali que você vai colocar este número e depois você vai prestar contas para o governo sobre os seus gastos, sobre o seu trabalho. Você, por exemplo, vai abrir uma atividade e você precisa ter um NIF, porque é através dele que a Finanças, que a Autoridade Tributária Aduaneira, é assim que é chamada, vai receber a sua parte sobre os serviços que você produziu e também lhe restituir, quando for o caso, lá no IRS. Depois, segundo, NICE, número de inscrição na Segurança Social. Também para você que vem trabalhar em Portugal, seja por conta própria, seja por ter aberto uma empresa, você pode ser empresário, ou um trabalho subordinado, você precisa contribuir para a Segurança Social, para ter depois os seus benefícios. Então você tem que ter o número do NICE. E o número do utente, ou seja, é aquele número que você vai apresentar, que você consegue fazer lá no posto de saúde para você ter atendimento médico dentro do sistema público de saúde português. Então, são esses três documentos, esses três números, que são importantíssimos para a sua vida em Portugal. Sem estes números, sem esta documentação, sem essa identificação, você não é ninguém em Portugal. Você é realmente um imigrante ilegal. Muito bem. E o governo promete melhorias na concessão destes documentos. O que é que o governo está prometendo agora? Porque percebam que é uma máquina de promessas, né? Toda hora tem uma promessa. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer outro. Bem, prometemos. Está no nosso programa. É um projeto. A execução é outra. Ah, não, mas execução é outra conversa. Aí nós vamos ver como é que funciona. Não é? É assim, governo é assim, não tem como mudar. Qualquer lugar do mundo é isso. Não, isso agora não é exclusividade portuguesa. Se formos olhar lá no Brasil, é pior ainda. Todo mundo promete alguma coisa e depois cumprir, não sei, vamos ver. Acaba o mandato de 4 anos, aí o cidadão é reeleito mais 4 e segue a vida. Sai um, entre o outro, substitui, permanece. Gente, é política, é governo. Bem, vamos falar então do NIF, do NICE e do TENTE. O governo então veio a público e trouxe uma informação que, na verdade, não é nada mais, nada menos do que cumprir uma regra trazida ao ordenamento jurídico português, Lei de Estrangeiros, Lei 23/2007, de 4 de julho,
no seu artigo 58, que trata do visto de residência. Acabei de dizer para vocês que vocês precisam do NIF, do NICE e do utente para poderem residir legalmente em Portugal, para obter os benefícios que a lei concede e para prestar contas ao Estado naquilo que lhe compete. Pois bem, com estas últimas alterações introduzidas aqui em Portugal pelo novo governo, no sentido de eliminar a mamata da manifestação de interesse, que permitia que todo mundo entrasse de qualquer jeito, contribuísse para a segurança social e depois de um ano era considerado legal e depois fazia a manifestação de interesse e lá na frente ele tinha o seu título de residência. Acabou a mamata, fecharam a porta. Voltaram no tempo lá para os idos de 2017, 18, porque 19 é que inventaram aquela regrinha de um ano de contribuição, você estava legal em Portugal. Era presumida a sua entrada legal em Portugal. Era esse o termo. Presunção. Isto acabou. Nós voltamos lá para 17, 18, ou até antes ainda. Por quê? Porque neste meio, o próprio governo tinha inventado uma estrutura que permitia que você fizesse o seu número de inscrição de segurança social online. Por exemplo, o NIF, você mesmo estando no exterior, podia apresentar um pedido, não tinha representante, quer dizer, todas as regras. O que antigamente tinha que ter representante, tinha que ir lá na finança para pedir, foi colocado online. Aí voltamos àquela coisa da história do Covid. Muita coisa se transformou em eletrônico, se desmaterializou e facilitou muito. Agora, com esta nova medida tomada pelo Estado português no sentido de fechar a imigração ilegal, e mesmo, eu não diria nem só fechar a imigração ilegal, mas fechar os benefícios que encontravam aqueles que estavam isentos de visto de entrada para Portugal. Eram isentos de visto, podiam entrar e daí ficavam, contribuíam. Então, percebam que é uma cadeia sucessória de possibilidades que o cidadão tinha de se legalizar. Cortaram, eliminaram estas possibilidades. E com isto, para fechar a porta de vez, o que fizeram? Número de inscrição na Segurança Social. Foi a primeira entidade que se manifestou nesse sentido e fez aplicar uma regra. Só consegue número de inscrição de segurança social quem tiver um emprego, quem tiver um trabalho em Portugal, não vou nem usar o termo emprego, me desculpem, trabalho, subordinado, ou tenha aberto uma atividade, portanto profissional liberal, ou ele tenha constituído uma empresa em Portugal. Então ele precisa ter uma destas três situações resolvidas e comparecer à Segurança Social para conseguir o seu número de inscrição lá. Com isso, obter o número do NICE. Aí você vai dizer, mas eu sou subordinado, e como é que eu vou fazer? Eu preciso do contrato, ou de uma promessa de contrato de trabalho. Você entrou legalmente em Portugal, comprove que tem entrado legalmente em Portugal para esta finalidade, mas não mais pela manifestação de interesse. Isso não existe mais. Ok? Então, esse foi o primeiro órgão que tomou esta atitude. Logo, logo, nós vamos verificar que o utente vai ser a mesma situação, você vai ter que apresentar a sua entrada legal em Portugal, e o NIF também. A finança não vai dormir no ponto e vai deixar correr solto do jeito que está. Certamente vem aí uma barreira, que também, para tirar o seu NIF, você precisa mostrar que você chegou legalmente em Portugal. Ou seja, o que o governo está fazendo agora, nós estamos falando aqui em julho de 2024, nada mais é do que a aplicação do artigo 58 da Lei de Estrangeiros e Fronteiras. Concessão de visto de residência para Portugal. E aonde é que está aquilo que o governo deveria ter aplicado lá atrás? Porque isso aqui está regulamentado. Esta lei foi alterada e foi regulamentada. Quando é que foi alterado isso aqui? Está aqui embaixo.
a Lei número 18/2022, do dia 25 de agosto. Gente, 2022. Agora é que isto está sendo colocado em prática, efetivamente, pelo governo português. O que diz aqui no artigo 58? Lá no número 6, diz que, com a concessão do visto de residência, é emitida uma pré-autorização de residência, onde consta a informação relativa à obtenção da autorização de residência e à atribuição provisória dos números de identificação fiscal, que é o NIF, da Segurança Social, que é o NISS, e do Serviço Nacional de Saúde, que é o UTENTE. Portanto, em 2022, o governo criou esta regra. Regulamentou a regra. Só que não aplicou. Deixou o barco correr solto. A favor do vento, ou contra o vento, ou do lado do vento, não importa. O barco foi andando. Soprasse o vento de qual lado que fosse. Ele ia para um lado e ia para o outro. Não tem problema. Sempre em frente. Só que deixaram de aplicar essa regra. Quem fez visto no decorrer desse tempo sabe muito bem que o visto saiu lá da sua representação consular e não trouxe sequer data de marcação para atendimento. Sequer data de atendimento aqui em Portugal, que é coisa que já deveria de vir de lá também. E quem fez visto vem para cá com a vida encaminhada. E do jeito que se procede, não é isso que acontece. Ou seja, aquela gloriosa empresa que foi contratada pelo Estado português para ajudar e desenvolver, né, os processos, agilizar os processos de análise de concessão de vistos, deveria de fazer isto aqui. Ah, mas não é atribuição dela, é do Estado, é da representação consular. Então, que fizesse. Mas sentaram em cima, como se diz. Agora, nos parece que, finalmente, o número 6 do artigo 58 da Lei de Estrangeiros vai passar a funcionar. É promessa, de novo, tá? Digo lá, é promessa. Disseram que eles vão modificar e que vão isso, vão aquilo e vão outro. Gente, mas está na lei, é só aplicar. Já está regulamentado, é só aplicar. Por que não fizeram antes? Não fizeram porque havia interesse de deixar a coisa correr solta. Agora, isto não é mais nenhum aperto, isto não é, porque o atual governo está apertando. Não, ele só está fazendo o quê? Ele só está cumprindo aquilo que já estava estabelecido. É a lei. Já está aqui, desde 2022. Portanto, olha, praticamente 2 anos, não é? Estamos em julho, essa alteração é de agosto. Então, praticamente aí 2 anos e nada foi feito. Agora vai se aplicar. Falta ainda, evidentemente, negociar com a AIMA, negociar com a Finança, com a Segurança Social e com com o utente, que já envolve a área da saúde. Para quê? Para que, em conjunto, seja possível atribuir ao imigrante que venha legal para Portugal ter esses números de inscrição. Chegando aqui, ele se apresenta. Ele faz o quê? O título de residência e automaticamente vai receber o número definitivo de cada um destes órgãos. E aí segue a vida tranquila e em paz. Esperamos que realmente não demore mais. E é óbvio, agora estamos entrando em férias aqui em Portugal, é verão, mas certamente que não passe, né, do próximo inverno, ou seja, que a gente consiga implantar isso aqui nos próximos 6 meses. É o que esperamos. Vamos ver. Vamos ver. Senhores, era esse o recadinho de hoje. Um grande abraço a todos e até breve.